Ai, as vírgulas. Vírgula é uma coisa boa, não é? A gente não escreve sem vírgula, gente, mas olha, eu, na hora de escrever, só uso as obrigatórias. Não uso as facultativas, sabe? Aquelas vírgulas para indicar deslocamento de adjunto adverbial de curta extensão, eu não gosto de usar. Não sei você, mas eu não gosto de ler texto com muitas pausas, que me obriguem a fazer muitas pausas. Então, normalmente eu só uso quando elas são obrigatórias. Adjunto adverbial curtinho, eu não uso não. Diz assim, ontem estudei concordância. Não vou usar nunca uma vírgula depois desse ontem, embora a gramática faculte. Mas não é só a inversão do adjunto adverbial que a vírgula marca, não. A vírgula também marca a inversão de outro termo. Vou botar uma charada aqui que você vai ter que adivinhar qual é. Olha para o seu slide, vê que tema é este. Que termo é este? Ah, Tereza, você já resolveu essa charada aqui embaixo. Ah, gente, olha, vamos lá. Inspirado, o poeta compôs um soneto. O poeta é o sujeito. Quem compôs o soneto? O poeta. Compôs é um VTD. E um soneto é o OD. Inspirado, vamos ter de lembrar a análise sintática, é um adjetivo, certo? Se fosse a poeta ou a poetisa, seria inspirada, é um adjetivo. Um adjetivo pode exercer na vida duas funções sintáticas. Quais são mesmo? Adjunto adnominal ou predicativo. Se for neste caso, né? Como inspirado se refere ao poeta, que é o sujeito, neste caso seria o predicativo do sujeito. Nem sempre é. Vamos lá, me diga o que é então. Refere-se ao sujeito, mas não o integra. O sujeito é o poeta. O predicado é compôs um soneto inspirado. É porque eu coloquei um inspirado aqui, preste atenção, por uma questão de sentido. Se eu tivesse dito o poeta compôs um soneto inspirado, a frase ia ficar no mínimo ambígua, não ia? O soneto é que é inspirado ou é o poeta que é inspirado? Isso seria a ordem direta. Mas eu não queria gerar essa ambiguidade, que é essa possibilidade de inspirado ser tanto poeta como soneto. Por isso eu inverti. Mas é um adjetivo que se refere ao sujeito, mas não integra, porque quem compôs um soneto não foi o poeta inspirado, foi o poeta. Inspirado está dentro do predicado. Ah, Tereza, então é um predicativo. Bom, então é um predicativo deslocado. Na ordem direta, que seria ambígua, não aconselho a usar aqui nesta frase, não haveria vírgula. Seria isso aqui que nós temos aqui. Mas esta vírgula aqui indica o deslocamento de um predicativo. Isto aqui seria a ordem direta. Aqui ficaria ambígua, eu volto a dizer. O parlamentar nervoso disse que nada falaria. Esse verbo disse tem um objeto direto oracional. O parlamentar nervoso disse isso. Como é que eu chamo esse que é uma conjunção que introduz uma oração substituível por isso mesmo? Conjunção integrante. Gente, eu não pode aprender uma coisa e esquecer outra não, tá? Conhecimento a gente acumula, não substitui não. Como é que eu chamo essa oração que é substituível por isso? Oração subordinada substantiva. Neste caso, ela é o objeto direto de disse, ela seria uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta, ou seja, o objeto direto oracional. Mas não quero saber isso não, isso foi só para não perder a oportunidade. Qual é o sujeito dessa primeira oração? O parlamentar nervoso diz. Quem foi que disse que nada falaria? O parlamentar. O parlamentar é o sujeito. Nervoso é um adjetivo que qualifica o sujeito, mas
não integra. Ah, então é um predicativo do sujeito. É um adjetivo, qualifica o sujeito, mas não integra. Está deslocado. Está anteposto ao verbo. Teresa, posso tirar essas vírgulas aqui? Me diga você. Vou tirar. O parlamentar nervoso disse que nada falaria. O parlamentar nervoso disse que nada falaria. Tirei as vírgulas. O que você acha? Tá certo, só que mudou o sentido, porque agora, qual vai ser o sujeito desta frase aqui? O parlamentar nervoso disse que nada falaria. Quem disse que nada falaria? O parlamentar nervoso. E aí, nervoso, que continua a ser um adjetivo, estaria se referindo ao sujeito, mas estaria dentro do sujeito. Ah, então seria um adjunto adnominal. Olha só, aí vem a hora. Então, Teresa, responde, pelo amor de Deus, essas vírgulas são facultativas? Depende do que o seu examinador disser. Se ele disser que eu posso retirar as vírgulas sem prejuízo à correção, essas duas aqui, está certo, porque essa frase aqui está sem vírgula e ela está certa. Mas sem prejuízo às relações de sentido, não. Aqui em cima, nervoso é um predicativo do sujeito. Então, ele não é nervoso, ele estava nervoso quando praticou esta ação. E aqui embaixo, o parlamentar nervoso disse que nada falaria. Nervoso é uma adjunta adnominal, faz parte do sujeito. Então, ele é nervoso, ele não estava nervoso. Então, a gente tem que ver o que o examinador quer. A regra é, emprega-se vírgula para isolar predicativo do sujeito deslocado. Certo? Então, não é só o adjunto adverbial deslocado que vem isolado por vírgula, não. Se for predicativo do sujeito, também vem. Agora, vamos ver a vírgula da explicação, né? Que é a vírgula do aposto explicativo. Estudos apontam diminuição de CO2, o mais abundante dos gases de efeito estufa. Estudos é o sujeito. Apontam é verbo transitivo direto. Tudo isso aqui, tudo isso, até efeito estufa, é o objeto direto de apontam. Apontam o quê? Diminuição de CO2, o mais abundante dos gases de efeito estufa. Diminuição é o núcleo deste objeto direto. É o núcleo. O mais abundante dos efeitos estufa é o CO2, não é? Então, dizer o mais abundante dos gases de efeito estufa e dizer CO2 não dá no mesmo? Dá, Teresa. Como é mesmo o nome de um termo de função substantiva que explica um termo antecedente? Aposto. Olha ele. É um aposto explicativo. É a vírgula da explicação. A regra é: empregam-se vírgulas, travessões ou parênteses para isolar aposto explicativo. Então, aqui foi usada uma vírgula, poderiam ter sido usados parênteses aqui, né? Ou poderia ter sido usado um travessão. Como é ponto final, eu não precisaria fechar o travessão, tá? Eu diria CO2, o mais abundante dos gases de efeito estufa, ponto. Ou CO2, abre parênteses, o mais, aí eu tenho que fechar, que parênteses nunca vem sozinho, tá? Então, essa é a vírgula do aposto explicativo. Lembrando que o aposto é um termo de função substantiva, nunca é um adjetivo, e ele se subordina a outro termo de função substantiva. E o aposto que vem isolado por vírgula é esse explicativo, que tem equivalência de sentido. Vamos lá, primeira questão. Estudos apontam redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, no ano de 2015.
O que é o famoso sequestro relâmpago? É uma explicação de roubo com restrição de liberdade. Dizer roubo com restrição de liberdade é o mesmo que dizer o famoso sequestro relâmpago. Então, olha a explicação. A expressão, o famoso sequestro relâmpago, está entre vírgulas porque explica, em termos populares, a expressão roubo com restrição de liberdade. Certinho. É um aposto explicativo. Poderiam ser travessões, Tereza? Sim. Poderiam ser parênteses, Tereza? Sim, também. Aliás, é comum que os examinadores peçam uma substituição, tá? 2. A compra de 90% do capital da anglo-australiana Rio Tinto, a terceira maior mineradora do mundo, tem muito a revelar. As vírgulas isolam o aposto. Vamos lá. Quem é a terceira maior mineradora do mundo? A Rio Tinto. Então, dizer Rio Tinto e dizer a terceira maior mineradora do mundo dá no mesmo, porque ambos os termos designam, nomeiam a mesma empresa. Ah, então é um aposto. Tereza, mas é um aposto explicativo. Tudo bem, gente, mas não deixa de ser aposto, né? Então estaria errado se ele tivesse dito que as vírgulas isolam um aposto especificativo. Não. Mas não está errado dizer isolam um aposto? Isolam. Não deixa de ser um aposto, tá? Então tá certinho. 3. A televisão aberta, principal veículo condutor de conteúdos culturais, não contribui como deveria para o processo de alfabetização científica. A vírgula imediatamente após aberta, esta vírgula que está após aberta, antes de ler o item eu já vou analisar a frase, faz par com esta outra aqui. E as duas isolam esta expressão, principal veículo condutor de conteúdos culturais. E essa expressão é um aposto de televisão aberta. Dizer televisão aberta e dizer principal veículo condutor de conteúdos culturais dá no mesmo. São termos com equivalência de sentido ou equivalência semântica. Olha de novo. Um aposto explicativo. Poderiam ser usados travessões aqui ou parênteses. Veja o que o examinador vai dizer. A vírgula imediatamente após aberta foi empregada para separar dois termos de mesma função sintática, uma vez que tanto aberta quanto o principal veículo condutor de conteúdos culturais exercem a função de adjunta de nominal de televisão. Não. É um aposto. É um aposto explicativo. Principal veículo condutor de conteúdos culturais é uma outra maneira de nomear a televisão. Vírgula e vocativo. Vocativo é o único termo da oração que é independente, não depende de nada. E vem de invocar. O que é invocar? Chamar. Então, o vocativo é um termo da oração, independente, tá? Ele não se subordina nem a verbo, nem a nome, que invoca a pessoa com quem se fala. A pessoa com quem se fala. Estou morando na China. Leitor, vírgulas, e minha admiração pelo povo chinês só aumenta. A pessoa que escreveu estava falando com o leitor. Isso é o vocativo. Preciso das vírgulas, senão a frase faz o menor sentido. Estou morando na China e minha admiração pelo povo chinês só aumenta. Esse leitor aí é um chamamento, é uma invocação da pessoa com quem se fala, vírgulas, porque este vocativo está intercalado. Ele está no meio da frase. A gente já viu que esse inter significa entre, no meio. Então, eu preciso de duas vírgulas.
Professor, dê-nos outro exemplo. Professor é um vocativo. Professor é um vocativo. Dê-nos outro exemplo, esse verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto, esse nos é objeto indireto, esse outro exemplo é objeto direto e esta vírgula aqui está isolando um vocativo. Este vocativo está anteposto. Poderia estar no final, poderia estar assim, dê-nos outro exemplo, professor. E aí ele estaria no final. Independentemente de ele estar antes, no meio ou no final, se é vocativo, precisa isolar por vírgulas. Só que lembrando que o intercalado precisa estar entre vírgulas. Regra, emprega-se vírgula para isolar o vocativo. Questão. No trecho, como anda a vida, Belinha? A vírgula. Está correta, está incorreta, é obrigatória, está correta, olha só. Está correta e é obrigatória. Este, Belinha, é o vocativo. Estou falando com alguém, esse alguém se chama Belinha, e estou perguntando a ela, como anda a vida? Belinha. Então, a vírgula está correta, não é facultativa. Está incorreta, não. Está correta, mas é facultativa, não. É obrigatória porque precede um substantivo, não. Coincidentemente, Belinha é um substantivo, mas ela não é obrigatória por causa disso. Ela é obrigatória porque precede um vocativo. Está correta e é obrigatória neste caso. A alternativa é. E agora vem a didática do não, porque tem a didática do sim. Sim, emprega-se a vírgula. E tem a didática do não. Não se emprega vírgula. Não. Não se emprega vírgula entre sujeito e verbo. Nunca. Pode até haver duas, certo? Porque se eu tenho um sujeito, uma adjunta adverbial e um verbo, posso usar duas vírgulas, mas nunca uma. Então, essa coisa de dizer não há vírgula entre o sujeito e o verbo. Uma, né? Pode haver duas, quem sabe, se for um termo intercalado. Às vezes é até um vocativo. Mas olha assim, não se separam sujeito do verbo do complemento, tanto objeto direto quanto objeto indireto. Olha aí na sua telinha, tá tudo aí. Não se separa sujeito e verbo, não se separa verbo e objeto, não se separa o nome do complemento, esse complemento nominal, não se separa o verbo de ligação do predicativo. Vamos ver? Olha um item. A correção gramatical do trecho entre as bebidas alcoólicas, cervejas e vinhos são as mais comuns em todo o mundo, seria prejudicada caso se inserisse uma vírgula logo após a palavra vinhos. Certamente seria, porque cervejas e vinhos é o sujeito deste verbo. Se eu inserir uma vírgula aqui, eu vou cometer aquele pecado mortal de separar o sujeito do verbo por uma vírgula. Nunca pode. Essa vírgula aqui isola um adjunto adverbial. Mas cervejas e vinhos é o sujeito, são é o verbo deste sujeito. E ele está dizendo que seria prejudicada. Certíssimo, seria. 2. Em meio à multidão de milhares de manifestantes, rapazes vestidos de preto e com a cabeça e o rosto cobertos por capuzes ou capacetes caminham dispersos. Fazer uma equação sintática aqui. Em meio à multidão de manifestantes, onde é que eles caminham dispersos? Em meio, lá no meio da multidão. É um adjunto adverbial de lugar. Rapazes vestidos de preto e com a cabeça e o rosto cobertos por capuzes ou capacetes, tudo isso é o sujeito. Caminham é verbo intransitivo e dispersos, que é um adjetivo que se refere ao sujeito, mas não o integra, é um predicativo do sujeito.
Então, olha a equação sintática. Eu falo equação sintática é modo de dizer, né? Só para a gente entender e abstrair. Eu tenho uma adjunta adverbial de lugar, mais um sujeito, mais um verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito. Me dê uma vírgula. Ponho aqui. Neste caso, obrigatório, que esse adjunto adverbial é bem longo. Mas ele quer fazer uma coisa, ele quer assim. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse introduzida vírgula imediatamente após o trecho rapazes vestidos de preto e com... Ele quer inserir uma vírgula aqui. Mas isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo. Ele quer inserir uma vírgula aqui, olha, entre o sujeito e o verbo. Nunca, né? Errado. Nunca. 3. Em meio à turbulência financeira, essas nações ganharam voz e importância no cenário mundial. Para dar mais destaque ao complemento da forma verbal ganharam, 2 vírgulas poderiam ser inseridas no período, uma antes e outra depois da expressão voz e importância. Vamos colocar? Uma antes e uma depois. Posso colocar a primeira? De jeito nenhum. Por que não? Porque ganharam é um verbo transitivo direto e voz e importância é o objeto direto. Nunca pode haver vírgula separando o verbo do objeto. Então, esta primeira vírgula eu não posso pôr. Essa aqui tudo bem, porque no cenário mundial é um adjunto adverbial de lugar. Está na ordem direta, mas eu posso usar. Não há nada que me impeça. O sujeito mais verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais adjunto adverbial de lugar, a única vírgula que eu posso pôr é uma aqui, separando esse adjunto adverbial mesmo na ordem direta. Mas aqui ele quer colocar uma vírgula entre o verbo e o objeto. Errado o item. Essa aqui eu poderia, mas essa aqui de jeito nenhum. 4. O consumismo não gera apenas os impactos ambientais. Não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto a inserção de vírgula imediatamente após a forma verbal gera. Vou inserir. Tendo o sinal de pontuação, nesse caso, a função de realçar o advérbio apenas. Não. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Os impactos ambientais é um objeto direto. O que este examinador fez foi inserir uma vírgula entre o verbo e o objeto. Não posso. Eu posso colocar outra aqui, ó. Eu posso inserir 2 e isolar este apenas, que é um adjunto adverbial que está intercalado, mas ele é um adjunto adverbial curto, então eu não preciso usar. Mas ele está falando só de uma vírgula. Se eu usar só uma vírgula, eu vou separar o verbo do objeto. Nunca. Posso separar o verbo do objeto se houver um adjunto adverbial no meio por 2 vírgulas, mas não por uma só. Então, o item está errado. 5. É firme a linguagem do jurista. A linguagem do jurista é o sujeito, é verbo de ligação e firme é predicativo do sujeito. Sempre vinculada a exigências inamovíveis de certeza e segurança. A inclusão de vírgula logo depois de inamovíveis, vou colocar a vírgula aqui, onde ele está dizendo para eu pôr, preservaria a correção gramatical e a coerência do texto? Não, olha só. De certeza e segurança, vamos fiscalizar essa preposição? Vamos perguntar a ela se você está vindo aqui com quem? E ela vai dizer, eu vim com exigências de certeza e segurança. É o alvo da exigência, é o objeto exigido, não é o sujeito que exige. Então isso aqui é um nome, e de certeza e segurança é um complemento nominal. E aí eu não posso colocar vírgula separando o nome do complemento. Vou voltar aqui.
para a nossa didática do não. Olha aí. Não se separa sujeito e verbo e objeto, nome e complemento. Então, isso aqui de certeza e segurança é complemento nominal de exigências, lembra? Termo preposicionado, subordinado a um substantivo abstrato e indicando o alvo. Equivaleria ao objeto do verbo. Se a palavra fosse exigir, verbo e não exigência, substantivo, exigir certeza, seria objeto direto. Então, isso aqui é um complemento nominal. Eu não posso usar vírgula entre o nome e o complemento nominal. Certo? Então, temos todo o instrumental teórico, material aberto, baixa a lista, que está lá no seu material complementar, faz as questões, escuta a resolução na nossa audioaula e tira as suas dúvidas. Muita regrinha, não é? Fazer o quê? É a vida. A vida também é cheia de regras, igual a pontuação. Bons estudos!